imagina como será o futuro do trabalho? Já ouviu falar em indústria 4.0? Revolução Industrial 4.0? Imagina quais as profissões hoje promissoras para daqui a um tempo? Não. Então te segura bem na poltrona, amarra bem o cinto da curiosidade e vem comigo para mais uma viagem na história e no conhecimento. Saudações da Fronteira da Paz, eu sou o Fernando Ravara, esse é o R-Cult, o Ravara na Cultura, o programa que te traz cultura, humor e conhecimento. Bom, a gente está vivendo uma revolução tecnológica e principalmente na área da informática absurdamente grande. E isso está afetando os nossos empregos. Mas será que os jovens de hoje têm noção disso? Quais seriam, por exemplo, as profissões que eles querem seguir? Vamos dar uma olhadinha. Se você falar com uma criança ou um adolescente, irá eventualmente perguntar a ele: o que você quer ser quando crescer? Os próprios pais muitas vezes influenciam os filhos. Foi feita uma pesquisa pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, no ano de 2018, em 79 países, através da chamada prova do PISA. E lá se fez a seguinte pergunta: qual emprego você espera ter aos 30 anos? Essa pesquisa foi feita com milhares de jovens de 15 anos. 47% dos meninos disseram: pretendo ser médico, administrador, engenheiro, profissional de TI, atleta, professor, policial, mecânico e advogado. As meninas, 57% responderam: quero ser médica, professora, administradora, advogada, enfermeira, psicóloga, designer, veterinária, policial e arquiteta. No Brasil, foram mais de 11 mil jovens só com essa prova. É importante ressaltar que essas são carreiras típicas do século XIX e do século XX. Esses jovens não consideraram essas questões tecnológicas de que as coisas estão mudando e as carreiras estão se modificando. Por exemplo, engenheiros em robótica, cientistas de dados, desenvolvedores de inovações ambientais, biofísica, especialistas em tecnologia hospitalar, técnicos de sistemas e tantas outras funcionalidades que são de hoje. É importante levarmos em conta que a inteligência artificial vai suprimir nos próximos anos. Diversos dos empregos clássicos especialistas do Fórum Econômico Mundial ressaltam que trabalhadores de fábricas, bancários, gerentes de lojas, caixas, advogados, contadores, mecânicos, motoristas terão até 20 anos ainda com a profissão plena. A partir daí ficará muito difícil atuar nessas áreas. Claro, é importante relevar que cada país tem um ritmo para isso. Quanto menor a mão de obra qualificada em cada país, maior será o futuro desemprego dessa profissão. Segundo reportagem da BBC, em uma pesquisa antes da pandemia, se calcula que 20 anos, 52 milhões desses empregos desaparecerão. Não podemos esquecer que quanto menos classificação ou escolaridade uma função exige, mais perto a mesma está de extinção. E com um ritmo maior de concorrência também. Você deve estar se perguntando: mas então não vai haver mais advogados, contadores? Claro que vai haver. Só que uma empresa de contabilidade, por exemplo, que tinha 10 contadores, passará a ter 2. O resto será feito pela inteligência artificial. Escritórios de advocacias que tinham centenas de advogados terão dezenas, ou 10 ou 15. A grande dificuldade é onde investir e se preparar para uma carreira, pois às vezes novas tecnologias surgem e parece que irão transformar tudo, como o caso do metaverso, essa simbiose entre o mundo virtual e o físico, que temos uma imersão através daqueles óculos virtuais, onde se fazem reuniões com pessoas do mundo todo. Infelizmente, depois de investir em trilhões, as pessoas faziam inclusive reuniões entre países, em cada país, uma sala virtual, estavam se vendendo até terrenos nesse lugar. De repente se cortou tudo, parou e as grandes empresas pararam de investir. Simplesmente essa tecnologia não continua mais como um grande futuro. Então isso também pode acontecer, de uma hora para outra, toda aquela tecnologia e investimento simplesmente, não é por aqui que o futuro vai continuar. Então corremos também esse risco. Desde a antiguidade a gente cresceu, evoluiu e as tecnologias mudaram muito a nossa forma de trabalhar e de evoluir. Mas como foi mesmo a Revolução Industrial? Vamos dar uma olhadinha? A palavra trabalho deriva do latim tripalium ou tripalus. Interessante é que essa palavra era usada em diversos instrumentos de tortura. O couro triplo trançado que formava o azorrogue, 3 pontas, também uma ferramenta de 3 pernas que imobilizavam cavalos e bois para serem ferrados, e também se referia a um instrumento de tortura usado contra escravos e presos, que originou o verbete tripaliare, cujo primeiro significado era torturar. Na própria Bíblia observamos que Adão teve por expiação
o fardo de ganhar o pão com o suor do próprio rosto. Na Grécia Antiga, o homem livre não trabalhava, mas o escravo sim. Com o decorrer do tempo, as coisas não melhoraram, pois a nobreza, nos tempos monárquicos, evitava o trabalho relegado aos pobres escravizados. A Revolução Industrial foi um marco nas relações de trabalho que, até então, eram agrárias. Ela foi um período de grandes transformações tecnológicas, sociais e econômicas e teve início na Inglaterra lá pelo século XVIII. Ocorreu um aumento na produção através das inovações tecnológicas, presente nas fábricas, principalmente com a invenção do tear mecânico. Com o aumento da demanda, o mercado passou a ser mais lucrativo que as necessidades da sociedade. As políticas de acúmulo de capital e matérias-primas tiveram como consequências diretas o êxodo rural, a urbanização acelerada que mantinha pessoas em locais inapropriados. A Revolução Industrial teve impacto significativo na história da humanidade. Ela foi responsável pelo desenvolvimento do capitalismo, da industrialização e da modernização da sociedade. É importante ressaltar que nessa revolução ocorre a substituição do trabalho artesanal pelo trabalho assalariado e com o uso de máquinas. De maneira artesanal, o produtor dominava todo o processo produtivo, como construir uma cadeira, desde o material até a sua concepção, o que aqui passou a conhecer e efetuar partes do mesmo, ou seja, ele passou a fabricar só algumas partes e conhecer só como fabricar aquelas partes. A Revolução Industrial 2.0, como é chamada, ou a Segunda Revolução Industrial, é o período onde ocorre, aí por 1870 até meados da Segunda Guerra Mundial, ocorreu um aperfeiçoamento de novas técnicas, a criação de novas máquinas e a chegada de novos meios de produção. A industrialização, que anteriormente era limitada à Inglaterra, se expandiu até outros países: França, Rússia, Japão, Estados Unidos e Alemanha. O carvão, o ferro e a energia a vapor, marcadas na primeira Revolução Industrial, agora são acrescidos e muitas vezes substituídos pelo aço, o petróleo e a eletricidade. É um período que tornou possível a produção em massa, a automação do trabalho e o aparecimento de diversas indústrias com destaque para a indústria química, a siderurgia e a eletricidade. A indústria passou a ter produção com custos menores e em muito menor tempo. Isso é, a racionalização do trabalho começava a ocorrer. A terceira Revolução Industrial ocorreu em meados do século XX, a partir da década de 1950, quando houve uma série de evoluções tecnológicas no mundo que possibilitou a união do conhecimento científico e a produção industrial. O aprimoramento e os avanços tecnológicos começaram a englobar o campo da ciência e incluiu também o sistema produtivo. Esse período da Revolução Industrial também é chamado de Revolução Técnico-Científica Informacional. Alguns pontos fundamentais foram a robótica, a automação industrial, a genética, a informática, as telecomunicações, a eletrônica e, senhores, a internet. Aqui observamos várias mudanças significativas de trabalho que ocorreram através da automação industrial, onde funções que eram feitas por um funcionário, como no modelo fordista, onde há uma linha de montagem automatizada, um trabalho especializado e controle de qualidade no final do processo produtivo, mudaram totalmente para o modelo toyotista, que busca aumentar a eficácia de produção através do atendimento à demanda dos consumidores, evitando a formação de grandes estoques de matérias-primas e produtos acabados, além de reduzir o máximo desperdício, chamado de just-in-time, ou seja, que preza pelo atendimento da demanda e a eliminação de estoques. É o que a gente vê hoje em fábricas de automóveis, quando o pátio está cheio, há férias coletivas ou demissões. E a Revolução 4.0, que é o que a gente está enfrentando hoje, já há um bom tempo, ou indústria da quarta Revolução Industrial, uma expressão que engloba algumas tecnologias para automação e troca de dados, utilizando conceitos de sistemas cyberfísicos, internet das coisas e computação em nuvem. O seu foco é a melhoria da eficiência e da produtividade de processos. Basicamente, é o uso de tecnologias vinculadas à internet para a melhoria e transformação do produto industrial. A inteligência artificial, a robótica e a automação industrial são cada vez mais autônomas e hoje já fazem parte de mais de 85% das fábricas, com pouquíssimos trabalhadores especializados, pois cada vez mais são substituídos por máquinas e inteligência artificial. Desde a Revolução Industrial, o mundo se transformou completamente. As coisas mudaram, principalmente agora depois da pandemia. Porque antes da pandemia, por exemplo, nos Estados Unidos, 25% das pessoas trabalhavam em casa e 75% nas indústrias. E esse número simplesmente se inverteu.
mais de 70% hoje estão trabalhando em casa. Max Weber disse que o trabalho enobrece o homem, e Karl Marx disse que o trabalho aliena o homem. Vamos dar mais uma olhadinha como é que é o futuro das profissões e quais são as projeções que a gente já tem hoje. O cotidiano dos seres humanos vem se transformando nas últimas décadas. A todo momento que vamos vivendo, observamos profissões findarem, como datilógrafos, ascensoristas de elevadores, telefonistas de empresas e muitos outros. O livro Gigit mostra muito bem a mudança nas relações de trabalhos pelo mundo. O trabalho de exclusividade e tempo integral está desaparecendo. Muitos estão trabalhando no freelancer, dirigindo para o Uber ou andando de bicicleta pela Delivery, desenvolvendo softwares ou prestando consultoria para bancos de investimento. Isso se chama economia gig. Muita gente migra para essa modalidade por não ter opções ou por até escolher receber mais desta forma. Mas a pergunta que fica é: e as garantias trabalhistas, férias, 13º, saúde se você estiver incapacitado de trabalhar? Como é que ficam? Observamos que na França, por exemplo, as pessoas lutam por diminuição de jornada de trabalho. Na China, cheguei a ver autoridades que acham um absurdo um trabalhador fazer uma jornada de trabalho com menos de 12 horas, embora lá se trabalhem 8 horas diárias, 40 horas semanais como aqui. Detalhe, lá as férias para quem está menos de 10 anos numa empresa, por exemplo, é de 5 dias por ano. Se você tiver mais de 10 anos, você pode tirar 10 dias de férias por ano. As transformações tecnológicas e de informação estão tão intensas que na medicina, por exemplo, o que vamos assimilando deixa de ser válido a cada 45 anos. Na economia, na matemática, um pouco mais de 9 anos. E na física, 13 anos. Isso é, você estuda numa faculdade, daqui a 9, 10, 12 anos, aquilo que você estudou passa a ser obsoleto. Então, a importância de a gente estar sempre se atualizando. Você pode se formar em determinadas áreas, mas rapidamente poderá ficar obsoleta, se não se atualizar, obviamente. Universidades como o MIT dos Estados Unidos já ensinam conhecimentos básicos de inteligência artificial, que é pré-requisito para qualquer uma de suas áreas, principalmente nas novas áreas que serão implementadas. Estamos iniciando a era dos WAPs ou apps, onde o software coordena pessoas de forma informal, como Uber, Airbnb, fast foods e muitos outros. Isso vem mudando radicalmente o mercado de trabalho. Novas áreas e campos de conhecimento surgem a todo momento, como as redes neurais, por exemplo, na área computacional, explicamos no programa de inteligência artificial, Tecnologias blockchain, que é um mecanismo de banco de dados avançado que permite o compartilhamento transparente de informações de rede de uma empresa. Há profissões que rapidamente vêm inundando o mercado e há muitas vagas como especialista em marketing digital, por exemplo, especialista em atendimento ao consumidor, vendas e marketing, aqui que englobam o social media, por exemplo, que é o responsável por uma gestão de perfis de redes sociais e geração de conteúdo. Atualmente, mais de 70 mil vagas estão abertas só para esse trabalho. O gestor de tráfego, que é responsável pela compra e cliques em canais pagos, como Google, redes sociais, também é muito procurado. E o chamado copy, profissional da área de marketing especializado em criar textos irresistíveis, aquele de interesse do leitor e do consumidor, levando-o a comprar ou assinar um serviço e outros. Analistas e cientistas de dados, por exemplo, criador de infoprodutos, aqueles produtos que são não tangíveis, que são para a internet, você pode baixar um texto, pode baixar um manual, são esses produtos. O marketing digital está em alta de demanda já hoje em dia com poucos profissionais na área. Assistente de cuidados pessoais, especialmente com os idosos, cada vez mais aumentam. Áreas como biomedicina, terapias especiais para idosos, essa área vai ganhar atenção especial. Cada vez mais nos concentramos em redes, especialmente nas tecnologias de informação. Engenheiros da computação em nuvem, profissionais de cibersegurança, profissionais de automação e informação, programadores de máquinas de produção, manutenção de máquinas robóticas. As áreas de engenharia alternativas vêm ganhando muitos adeptos. Portanto, engenheiros de energia são importantes hoje. O futuro do trabalho será dividido entre mão de obra humana e máquinas, provavelmente humanoides também, com a maioria das atividades sendo automatizadas. A computação em nuvem e o Big Data, ou seja, a área de conhecimento que estuda como tratar, analisar e obter informações a partir de conjuntos de dados muito grandes, a gente vê aí no Google e outros, YouTube, fazem parte da evolução do futuro. Um estudo realizado pelo McKinsey revelou que metade das atividades até 2065 serão automatizadas.
O mundo que a gente vive é muito rápido, muito transformador. E os jovens precisam estar preparados. Afinal, essa geração já veio com celular, já veio com uma série de coisas que na minha época a gente nem sonhava. E isso faz com que se preparem melhor. Então você que está em casa, você que é jovem, você que é pai, faça com que essas pessoas procurem. Olhe como é que é uma fábrica, como é que se produz, por exemplo, um processador, como é que se faz esse tipo de coisa. Porque isso é uma certeza de que vai continuar evoluindo. Então essa questão lógica, essa questão da parte matemática, dá mais futuro para você trabalhar. Infelizmente a realidade é essa. Cada vez mais as máquinas estão tomando conta do nosso mundo. Claro que as outras profissões, por exemplo, essa parte pessoal, essas partes, todas são ótimas. Mas você precisa estar preparado porque o mundo é muito dinâmico e muito rápido. Se você gostou do programa, não gostou, dá uma curtida ou descurtida. Beijo no coração, até o próximo e deixa um comentário para nós aí.